Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e ajudo advogados e advogadas a faturar até R$ 20.000 por mês sem a dependência aos processos judiciais. Ou seja, criando prestações de serviços que não constituem, que não mantêm, que não criem processos judiciais. Hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito pedido, que é a captação de clientes pessoa jurídica. Como que nós podemos fazer, como que vocês aí, advogados e advogadas, podem captar, pessoas jurídicas para atuar aí no campo da consultoria e assessoria jurídica, de forma preventiva, Então vamos lá. Nós já falamos no nosso canal da contratação pela consultoria. A empresa, ela possui no seu dia a dia várias questões. Eu trouxe aqui um rol, exemplificativo e não taxativo, Aqui vocês podem adaptar aí a especificidade de vocês, aos problemas que uma empresa pode ter que não estejam relacionados aqui, tá? Então, basicamente, uma empresa tem questões tributárias, questões trabalhistas, contratos e relações externas, relações entre os sócios e com os funcionários, relações internas, e o chamado procedimento jurídico de crise, Aqueles procedimentos que são criados, que uma empresa precisaria ter para lidar com uma crise. Essas são as questões que existem numa empresa. O fature sem processo, a consultoria e assessoria jurídica, é o carro-chefe aqui do escritório, do meu escritório. É onde vem a maior parte do faturamento do escritório, É uma consultoria e uma assessoria preventiva, que vai atuar dentro dessas questões numa empresa com um grande objetivo, que é evitar a existência, que venha a existir um problema jurídico. Então, basicamente, o advogado e a advogada que atua com esse tipo de prestação de serviço, ele tem em mente que ele vai atuar para evitar a existência de problema jurídico. Ou seja, por isso que aqui o carimbinho, do fature sem processo. Porque o campo de atuação do advogado, da advogada, vai ser a empresa. Não vai ser o judiciário. E aí vai fazer toda a diferença você ter essa função. Bom, mas uma das grandes dificuldades enfrentadas pelo profissional da advocacia, pelo advogado, pela advogada, é na captação desse cliente. Como fechar um contrato de consultoria e assessoria com uma empresa. E aí, se já é difícil, às vezes, fechar com a pessoa física, quem dirá com a pessoa jurídica? Bom, é difícil porque nós buscamos, ou a maioria aí dos advogados e advogadas, busca fechar com um tipo de empresa. Mas nós temos 3 tipos de empresa. 3 tipos. E aqui eu não estou falando de tamanho, nada disso. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. O primeiro tipo de empresa, então nós temos aqui 3 tipos. O primeiro, o segundo e o terceiro.
tá? Os 3 tipos de empresa. Bom, a primeira empresa, ela conhece todos os seus problemas e todas as suas soluções. Ela está em busca de um advogado ou advogada. Então, o primeiro tipo de empresa é aquela que conhece os problemas. Ela sabe que ela está com um problema tributário. Ela já identificou que ela está fazendo, que existe um erro, uma prática errônea dentro da empresa com relação à questão tributária. Ela já foi autuada pelo fisco, enfim. Ela sabe que ela precisa solucionar isso, ela sabe que ela precisa fazer ali uma varredura no seu sistema tributário e ela está em busca aí de um tributarista. Tá? Nós temos aqui vou pular aqui para o terceiro primeiro, que esse tipo de empresa também conhece, como a primeira, também conhece problemas e soluções. A diferença com o primeiro é que aqui eles não estão ainda em busca de um advogado, ele está procrastinando. Ele sabe que ele tem um problema lá na parte tributária, por exemplo. Ele sabe que precisa resolver isso e uma das formas de resolver isso seria uma varredura no seu sistema tributário por um tributarista. Só que ele pensa o seguinte: advogado gera despesa. A empresa está aqui no meio de uma pandemia, não tem dinheiro para pagar advogado agora não. Não. A contabilidade vai dar seus pulos e resolve isso aí. Ele está procrastinando. Se isso aqui agravar muito, eu contrato um advogado. Beleza. Mas nós temos um outro tipo de empresa. Ela conhece os problemas. Mas desconhece soluções. Por isso, ela não está em busca de um advogado. Então vamos lá. Nós temos 3 tipos de empresa no mercado. E aqui serve para as pequenas, para as médias e para as grandes. Primeiro tipo de empresa: conhece os problemas e as soluções. Sabe exatamente os problemas que ela vivencia, sabe o que precisa ser feito e está em busca de um advogado. Ponto. O advogado. Um outro tipo de empresa: conhece os seus problemas, também sabe quais soluções deveriam ser aplicadas, mas está procrastinando. Considera advogado como despesa, não está pensando em contratar ninguém agora. Ou você tem um outro tipo de empresa.
Ele até conhece os problemas, ele sabe que a parte tributária dele não está legal, mas ele não tem a mínima ideia do que precisa ser feito. Então, não passa nem pela cabeça dele a contratação de um advogado nesse momento. Aí vocês pensam assim, legal, esse é o tipo de cliente que nós precisamos fechar. Bom, se você pensou isso, você e 1.100.000, quase um pouco mais de 1 milhão de advogados pensam dessa forma. Por isso que o mercado satura. Por isso que sufoca. Porque vai todo mundo para cá. Ou então você pensa assim, legal, então eu vou para cá. Porque aqui também o cara tá... A empresa sabe que precisa de um advogado aqui. Ela sabe. Ela só está procrastinando. Então aqui que eu vou. Aqui também vai a manada. Vai a galera. E aqui fica congestionado. O fature sem processo, ele vem aqui. E ó, é aqui que estão a maioria das empresas. O empresário que está em busca do advogado, ou esse que está procrastinando, o número é pequeno. E é aqui que estão concentrados. Por exemplo, o advogado que quer trabalhar com consultoria e assessoria e que espera o problema jurídico acontecer lá na empresa, ele está aqui. O problema jurídico pode existir aqui. Aqui ele não existe. Aqui não existe. Aqui já existe. Pode existir ou não nesses dois. Mas aqui não. Aqui ele não existe. Senão estaria fácil, né? Problema jurídico, advogado. Não, aqui não existe problema jurídico ainda. Aqui existem questões internas, problemas internos ainda pequenos, que o empresário conhece. Ué, mas aqui, ó, como é que eu faço então? Olha só, aqui vai entrar o que eu chamo de advogado que fatura sem processo. Aqui vai entrar o advogado que fatura sem processo. Por quê? Porque ele vai observar onde tem o maior número de clientes. Pergunta para um vendedor de água, sei lá, na praia. Ele chega, ele olha a praia, um trecho grande da praia. Aí tem um lugarzinho assim que tem 3 clientes. Ele olha mais à frente, 500 metros à frente, tem uma faixa com, sei lá, 200 pessoas. Ele vai vender aonde? Ele pode até passar ali nos 3 primeiros, mas ele vai focar, ele vai ficar o maior tempo, a sua atenção vai estar onde tem o maior número de pessoas. A nossa atenção tem que estar onde está o maior número de possíveis clientes. Aqui está o grande número. Por que está aqui o grande número? Gente, porque o problema jurídico, as questões internas de uma empresa, elas não são de conhecimento pleno daqueles que não são da área jurídica. Eles não são. Por isso que ele desconhece soluções. Se ele desconhece soluções, ele sequer passa pela cabeça dele a contratação de um advogado. Mas como é que eu vou fazer? Como que eu vou mudar essa mentalidade desse empresário que desconhece? Como é que eu vou fazer ele então conhecer as soluções? Você vai trazer ele para cá. Você vai educá-lo. Você vai educá-lo. Educá-lo. Você vai produzir conteúdo. Produzir conteúdo.
Aí sabe o que vai acontecer? Você vai gerar uma tomada de decisão. E o que vai acontecer com essa tomada de decisão? A sua contratação. A sua contratação, né? É interessante porque o Fature Sem Processo, aqui no escritório, a gente não se preocupa com esse tipo de empresa. Empresa que está procurando advogado não me interessa. Aqui no escritório não me interessa. Me interessa a empresa que nem está pensando em contratar advogado. Hoje, ainda mais depois da pandemia, ou durante, né, ainda estamos nela, com a mudança de mentalidade, com a intensificação do uso das redes sociais, eu vou perder tempo com isso aqui? Eu vou perder tempo com isso aqui? Não, eu vou buscar a educação desses empresários. E através desse processo educacional, aí sim vai surgir uma tomada de decisão lá na mente dele com a minha contratação. Como assim? A consultoria no Fature Sem Processo, como que você, advogado e advogada, que tem interesse em atuar mais distante do Poder Judiciário, como que você pode fazer, o que você precisa fazer para que isso, sei lá, se materialize aí no seu escritório? Bom, primeiro você precisa estabelecer uma mentalidade de faturar sem processo com a consultoria. Então, a sua mentalidade não pode ser só a de ganhar dinheiro. Ela vem no segundo momento e vem em grande volume. Não se preocupe. A última coisa que você deve se preocupar aqui é com o seu faturamento. Se você fizer isso aqui, ele vai vir em grande volume. A sua mentalidade é a de consultoria, ou seja, a de evitar consultoria para faturar sem processo, ou seja, evitar a construção ou a existência de problema jurídico. Você vai se tornar um especialista em evitar a existência, não é eliminar. Eu brinco aqui no escritório, né? Eliminar problema jurídico, qualquer estudante de direito tem competência para eliminar. Evitar problema jurídico é um pouquinho diferente. Aí vai exigir habilidade, não só o conhecimento técnico mais. Aí vai exigir do seu poder inovador, da sua capacidade de ouvir o outro, da sua capacidade em ser criativo, da sua ideação, que é colocar uma ideia em prática, né? Então, a mentalidade de consultoria. Mentalidade de consultoria. Você vai trazer uma riqueza abundante para a empresa. E, consequentemente, você vai ser remunerado por isso. Você vai levar para o mercado, daquele mercado que a gente chama de prospectos, de possíveis clientes, né, que não são clientes ainda, você vai levar para esse mercado um processo educacional. Lembrem-se de uma coisa: captação é igual a educação. Se você quer captar cliente de forma ética, legal, seguindo o que determina o nosso código de ética, o nosso estatuto, o nosso provimento 94, você vai fazer um processo
educacional. Você vai educar essa empresa através daquilo que é chamado no marketing de conteúdo. O ideal, o interessante é que você não vai educar essa empresa. Você vai educar milhares e milhares de empresas com um conteúdo. Né? Você vai estar educando as empresas e hoje essa captação, com o avanço do digital, você pode ter consultoria jurídica no Brasil inteiro. Você pode ter uma empresa em cada estado do Brasil. Né? Sei lá, você pode ter, ou você pode centralizar. Não necessariamente você precisa estar presente fisicamente, isso não faz mais sentido. Algumas reuniões pontuais podem até existir, mas você faturando alto, que problema tem? Que problema tem você ter, sei lá, uma empresa lá em Fortaleza, outra lá em Porto Alegre, uma lá em Vinhedo, uma lá perto das montanhas de Minas. Você pode ter empresa no Brasil inteiro. Você ainda vai fazer uma viagem, um passeio e vai visitar a empresa lá numa reunião, isso não tem problema. É legal até. É prazeroso. Né? Então, você vai produzir o conteúdo, você vai trazer um processo educacional para essa empresa, né? Que vai ter a base do seu conteúdo, vão ser as questões que você vai escolher aí para a sua prestação de serviço, né? Mas, o que é importante frisar aqui? Bom, primeira coisa, o conteúdo, ele precisa ser educativo. Educativo. Não é falar de lei. Não é simplesmente traduzir um artigo de lei. Não é isso, gente. Né? O seu conteúdo, ele vai ter aquilo que a gente chama de informação. Não é isso? Você vai levar para o seu cliente uma informação. Mas não é qualquer informação. Não é uma simples interpretação de um artigo de lei. Não é aquilo que está todo mundo careca de saber. Não é isso. Você vai levar uma informação de valor. Exemplo. Você quer prestar consultoria para a empresa e aí você grava um vídeo, escreve um texto, enfim. Existem vários mecanismos para se produzir esse conteúdo. E aí você vai postar lá nas suas redes sociais, no seu canal no YouTube, enfim, onde quer que seja, a seguinte informação. Uma consultoria jurídica contínua e permanente numa empresa eleva o equity. Digita aí no Google, consultoria jurídica em empresa eleva o equity. Vê quantos textos tem a respeito disso, por favor. Diferente de falar assim, a consultoria jurídica cresce no Brasil. Aí digita aí no Google agora. E aí tem muito, né? Então, assim, a informação de valor, ela gera uma coisa muito importante que se chama escassez.
escassez. Ela gera escassez. O que é isso? É uma informação muito individualizada. É uma informação que tem a sua identidade. É algo que o empresário não acha em qualquer lugar. A criatividade para a produção de conteúdo é fundamental. Então você vai produzir um texto, vai gravar um vídeo de algo que nem todo mundo sabe. Lembre-se que você está trabalhando com esse tipo de empresa que desconhece soluções, Então, quando você vai produzir o seu conteúdo, você foca no valor que aquilo vai agregar para quem está ouvindo. Não é para cumprir tabela. Eu preciso produzir conteúdo hoje, né? Hoje é o dia. Deixa eu pesquisar aqui no CNJ. Deixa eu pesquisar no STF. Interessante essa notícia aqui. E propaga isso, quase um copia e cola. Isso não vai gerar captação de cliente para você. Vai te gerar frustração, porque dá trabalho. Não é? Bom, mas não só isso. Você precisa de foco. Foco. Onde? No serviço. No serviço, não em você. O foco aqui é o serviço, não é você. Até porque, se você não fizer isso, você está infringindo o código de ética. O código de ética não permite promoção pessoal. O código de ética não permite essa promoção da sua competência, essa divulgação das suas habilidades. O código de ética não permite isso. O foco, segundo lá o provimento 94, nosso código de ética, do seu conteúdo, é no serviço que você presta. É no serviço. Então, se a consultoria ela pode elevar o equity de uma empresa, é disso que você vai falar. Você não vai falar de quantas empresas você já fez isso e que tiveram um equity elevado no momento da venda. Não. Né? O foco é na prestação de serviço que você vai fazer. Na prestação de serviço que você se propõe a fazer. O Código de Ética permite isso. Né? Que você divulgue o serviço que irá prestar. Não você mesmo. Tá? Isso é importantíssimo. Mas você também tem que transmitir. Isso aqui parece conceito de autoajuda, mas não é. Confiança. Com o fortalecimento das redes sociais, você produzir conteúdo, gente. Com todo respeito, às vezes eu vejo alguns colegas nas redes sociais postando conteúdo. Eu entendo que as pessoas às vezes têm medo das câmeras, né, do celular, né? Apesar que é uma coisa super simples, né? Tá só você e o seu celular, não tem por que você ter vergonha, ter medo, né? Essas coisas. Mas a confiança aqui, ela precisa ser transmitida. Confiança naquilo que você se propõe a fazer. Se você vai dizer, vamos voltar ao exemplo anterior, se você vai dizer que o equity ele pode ser elevado, né? Que uma empresa vai ter sim um grande lucro, tendo em seus quadros uma consultoria, uma assessoria jurídica contínua,
né, que essa assessoria e essa consultoria vai gerar lucro lá no equity, por exemplo, você tem que ser firme para dizer isso. Se você não se convence disso, você pode até não ter feito aquele tipo de serviço, né? Porque senão um jovem advogado, aquele que está começando no mercado, como é que ele vai fazer? Você pode até não ter feito ainda, não tem problema. Mas você tem que ter estudado, você tem que estar convencido você mesmo de que aquilo ali é eficaz. Porque essa confiança que você emana de você, que vai emanar de você, essa confiança, é que vai despertar a atenção do empresário que está te assistindo. É essa confiança que vai despertar a atenção dele. É ela que vai dar o start. É ela, e é exatamente ela, que vai fazer, que vai gerar a tomada de decisão para a sua contratação. Né? Porque aqui a confiança significa, né, acreditar plenamente. Plenamente. Não é igual, eu vivo repetindo aqui, né, o fature sem processo. O que é o fature sem processo? É o que eu faço. Simples assim. Eu não ia perder o meu tempo e o de vocês para a gente ficar especulando aqui. Será que isso aqui dá certo? Não. Dá certo. Por quê? Porque eu já fiz. Eu faço. Porque eu aplico. Há anos. Então, se você não tem essa confiança, você não gera o start lá na mente do seu cliente para que ele possa, então, tomar a decisão e te contratar. Né? Então, a confiança é de suma importância nesse processo. De suma importância. É fundamental que a confiança possa ser algo, e ela não pode ser forçada. Tem que ser algo extremamente natural, que saia de você e que passe isso, que isso, isso atravesse todo esse artefato aí de antenas, de ondas, e chegue lá no seu prospecto, no seu cliente, de onde ele estiver te assistindo, e que ele fale, opa, esse aqui domina o que ele está falando. Esse aqui entende. É dele que eu preciso. E aí, eu queria trabalhar com vocês aqui 4 passos. 4 passos. Né? 4 passos para construir relacionamento e fechar contratos de consultoria. 4 passos. Primeiro deles. O primeiro deles é você definir o cliente ideal. Bom, nós estamos falando de consultoria empresarial. Esse passo, você vai pegar um caderno, uma folha e vai anotar. Você precisa, é imprescindível que antes de qualquer coisa você defina se a sua consultoria vai ser para pequenas, médias ou grandes empresas. Você vai precisar definir se a sua prestação de serviço vai ser direcionada para pequenas, médias ou grandes. Por que isso aqui é importante? Bom, vai ser importante porque isso aqui vai direcionar o seu conteúdo, a forma como você se comunica.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem comum, que acontece muito na prática. Você é um advogado, você vai fazer uma consultoria tributarista. Você é um especialista em direito tributário. E você vai trabalhar só com a consultoria tributária. Tudo que uma empresa precisa na parte tributária é com você. Você vai ter uma grande dificuldade com as pequenas, as pequenininhas. Essas, com raríssimas exceções, vão te contratar. Infelizmente, elas não têm tantos recursos assim para ter, por exemplo, 2 jurídicos, para ter um que vai cuidar da parte tributária e ter o outro que vai cuidar do dia a dia, das questões como um todo, né? Então, esse tipo de empresa, ela vai contratar o tributarista quando tiver o problema jurídico. Dificilmente ela vai antecipar, te contratar. Então, conselho, né? Claro. Se você tem esse perfil, o ideal é você produzir conteúdo para médias e grandes empresas, né? Agora, se você, aqui no escritório, a gente trabalha com pequenas e médias. A gente não trabalha com grandes empresas, até para termos um volume maior de empresas. Escolha, opção, estratégia. Temos uma estratégia de trabalhar com mais empresas e ter um faturamento um pouco maior. Então, trabalhamos com pequenas e médias. As pequenas, em especial, elas não vão exigir muita especificidade. Elas vão exigir que você faça um pouco de tudo, né? Mas também os problemas não são tão graves. Geralmente aqui no escritório a gente faz um contrato de consultoria com pequenas, caso haja uma complexidade numa área que exija a contratação de um profissional para aquilo específico, a gente mesmo faz no escritório, sem problema. Sem problema. E aí a gente faz. Eu até prefiro, sinceramente, porque são nas pequenas que eu consigo conectar todos os departamentos. Que eu consigo falar com todos os setores. Até porque são poucos. E que o meu trabalho ele desenvolve de uma forma mais plena nas pequenas e nas médias. Por isso a escolha. Mas isso aqui é regra para todo aquele que vai trabalhar com consultoria. Ele precisa definir o tipo de empresa que ele vai trabalhar. Bom, segundo passo. Ouvir. Ouvir. Às vezes o advogado e a advogada têm dificuldade em compreender uma regra básica da vida. O cliente fecha um contrato pelas razões dele e não pelas suas. Um cliente fecha um contrato pelas razões dele e não pelas suas. Por isso que o digital é tão interessante, né? Quando você está produzindo conteúdo, você começa a ter comentários, você começa a ter feedbacks dos seus clientes. E é nesse momento que você começa a ouvir. Sabe? É nesse momento que você começa a ouvir. E aí, você, a partir dessa escuta, aquilo que a gente chama, né, a psicologia chama de escuta ativa, o ser humano tem um pouco de dificuldade em escutar o outro, né? É interessante, né? A pessoa chega e fala assim: o meu filho
O meu filho não está me respeitando. Aí a outra pessoa que está ouvindo fala assim, o meu também não me respeita. Mas estou falando que o meu filho... O que tem a ver o filho dele com respeitar? Olha só a dificuldade que tem, né? Eu estou fazendo uma dieta e emagreci 5 quilos. Aí a pessoa que está ouvindo fala assim, eu estou fazendo atividade física e na última semana eu emagreci 2 quilos. Gente, será que você pode me ouvir, né? Estou falando... Então, assim, a gente tem uma dificuldade, o ser humano tem essa dificuldade. Se nós queremos, nós advogados, queremos fechar contrato, pelo menos no momento que a gente se encontra com o nosso cliente, entre aspas, nas redes sociais, a gente precisa ouvir. Por uma razão muito simples. Aqui, depois que você começa a ouvir, você vai começar a produzir conteúdo a partir das aspirações e dos medos do seu cliente. Quando você está começando o conteúdo, que você ainda não ouviu os seus clientes, você meio que imagina quais são as aspirações e os medos. A gente falou aqui do equity. O equity, né, que é aquele valor agregado, aquele valor de venda da empresa, um valor elevado, né, que é uma aspiração. Você está falando que a consultoria pode trazer essa aspiração, acelerar essa aspiração. Mas existem os medos. Né? O que é o medo? Né? O que a gente fala de medo? Medo é toda aquela situação ruim que o empresário vive, no caso aqui, né, da consultoria, que afeta o seu psicológico, o seu emocional, que afeta não só a empresa, mas que afeta a sua vida pessoal. Então, você começa a produzir conteúdo que vai eliminar esse medo. Então, sei lá, o cliente fala para você assim lá num comentário, a pandemia arrebentou com a minha empresa, eu tenho medo dela voltar em 2021 intensa de novo. Aí você produz um conteúdo assim, né? Que aí não é só para ele. É interessante que o medo que ele tem é quase corriqueiro que todos os empresários têm. Aí você produz um conteúdo da importância de uma consultoria jurídica em tempos pandêmicos. E que nunca é tarde para fazer um contrato. Se você não tinha, a pandemia te pegou de surpresa, nunca é tarde para você ter. Porque realmente nós não sabemos se a pandemia vai voltar. Um outro tipo de pandemia, sei lá. Não sendo negativo, mas sendo realista. Não é? Então você constrói isso. Você constrói isso a partir desse conteúdo. Esse é o terceiro passo. E o quarto, né? O quarto, que eu já adiantei um pouquinho no terceiro, você apresenta no seu conteúdo, os pontos chaves que vão acelerar uma aspiração dele ou eliminar um medo. Basicamente, você vai apresentar no seu conteúdo, quando você começa a produzir conteúdo, você começa a educá-lo no sentido de que as aspirações que ele tem, elas podem ser aceleradas, ele pode alcançar elas mais rapidamente com uma consultoria jurídica preventiva. Ou os medos que ele tem, eles podem ser eliminados com uma consultoria e você vai dizer o porquê. Veja que o seu conteúdo, por que isso aqui não fere o código de ética? O seu conteúdo serve, teoricamente, para qualquer advogado. Você está falando do serviço que você presta, mas que outros prestam. Isso nivela. Você não está se colocando acima de ninguém. Por isso que isso é permitido, né? Então você se nivela. Agora, ninguém
vai fazer o despertamento na mente do cliente de autoridade de conhecimento mais do que você que está fazendo o conteúdo. Essa que é a diferença, né? O cliente está ouvindo você. Então você dá lá um mecanismo do seu serviço que vai eliminar o medo. Aí o cliente pensa, legal, gostei disso, vou contratar um advogado. Agora eu vou escolher um advogado. Não! Porque é você. Na mente dele, é só você que é capaz de fazer aquilo. Então, os passos para a consultoria são esses. Para que você possa faturar até R$20 mil por mês sem a dependência aos processos judiciais, você, no campo da consultoria, que é um dos serviços que a gente ensina aqui no canal, né? Que a gente auxilia os advogados aqui no canal a terem aí no seu portfólio, no seu escritório, você precisa seguir esses passos. E aí o seu campo de atuação vai ser qual? A empresa. A empresa. Você vai atuar dentro da empresa de uma forma preventiva. Eventualmente, se surgir um ou outro processo, você pode conduzir ou não. Aí é a sua escolha. Você pode conduzir ou você pode terceirizar o que eu brinco aqui, essa mão de obra, né? Que é atuar no judiciário. Ou você mesmo pode fazer, pode colocar pontos, né, no seu contrato sobre as questões judiciais se vierem a existir, lembrando que as questões judiciais não vão ser boas para você, porque afinal de contas você tem uma consultoria preventiva, né, que busca evitar o problema jurídico, né, a construção do problema jurídico. Então, sigam esses passos e vocês caminharão, sem sombra de dúvida, para um faturamento aí de até R$20 mil por mês. Aqui no escritório a gente costuma fechar contratos entre 1 e 4 salários mensais por empresa. Então, se você tem aí, 5 empresas, né, você já tem os R$20 mil. R$20 mil é um padrão que a gente utiliza, que é o que a gente faz aqui no escritório, mas ele pode ser muito maior, né? De acordo com a sua produtividade, com o tamanho do seu escritório. Se inscrevam no canal para vocês poderem ser avisados das aulas novas que são postadas todas as semanas, né? Deixem seus comentários, eles são fundamentais, críticas, sugestões, são fundamentais para que a gente possa ouvi-los, né? Direcionar os conteúdos necessários aí para auxiliá-los. Um grande abraço a todos.